A mente humana é no mínimo intrigante. Todo o controle do nosso corpo e de nossas vontades são moldados através dos estímulos que damos ou não à nossa mente. É onde guardamos desejos, segredos e mistérios que muitas vezes podem ser perturbadores demais para serem revelados. Podemos até dizer que o coração é o nosso propulsor, mas sem a razão não passamos de cascas vazias. Você com certeza já ouviu essa trilha sonora e muito provavelmente já conhece Psicose. Esse é um clássico do suspense e do terror criado por Robert Bloch, que foi um dos mais influentes escritores estadunidenses por suas obras no gênero. Mas antes de darmos início a mais um passeio pela insanidade humana, se inscrevam no canal e nos ajude a manter este novo projeto ativo e engajado, ok? E sejam todos muito bem-vindos à escuridão. A trama se inicia quando Marion Crane foge com uma quantia de $40 mil em dinheiro da imobiliária em que trabalhava. Na fuga, Marion enfrenta uma forte tempestade, o que faz com que erre o caminho, chegando a um motel beira de estrada, afastado e de pouco movimento. Esse seria o lugar ideal para que uma pessoa em suas condições pudesse se hospedar com tranquilidade, a fim de descansar e pôr seus planos em ordem. O que ela não esperava é que os eventos iriam tomar um rumo sinistro e imprevisível. O suspense se intensifica à medida que desvendamos os segredos guardados nas paredes do Bates Motel. Norman Bates é um homem aparentemente comum, um tanto tímido e retraído, que esconde uma personalidade fragmentada. Ele vive para administrar um motel decadente às sombras de sua mãe controladora. Com isso, Norman, apesar de ser um homem feito, não consegue tomar decisões sozinho, o que o leva a muitas discussões com sua mãe. Discussões essas cheias de ambiguidades que só vamos conseguir entender ao certo quase nas últimas páginas. Essa relação simbiótica entre Norman e sua mãe é um elemento chave para a trama. O ponto forte de Psicose são seus personagens fascinantes. A mãe misteriosa de Norman, que mesmo sem ser apresentada de forma concreta, é bem presente no decorrer da história. A importância psicológica de Norman reside na sua representação da dualidade humana. Ele personifica a luta interna entre o bem e o mal, entre a sanidade e a loucura. Através desse personagem, Robert Bloch nos faz refletir sobre os limites da mente humana e os demônios que podem habitar dentro de nós. A transformação gradual de Norman do aparentemente comum ao perturbador é retratada de forma brilhante por Bloch. Marion, por sua vez, é o gatilho que nos leva aos eventos do livro assim que chega no Bates Motel. Ela é retratada como uma mulher comum, com suas próprias fraquezas e desejos. Marion Crane representa a busca por uma vida diferente, uma fuga dos problemas cotidianos. Sua decisão de roubar o dinheiro e fugir é impulsionada por uma mistura de desespero e anseio por liberdade. Ela espelha a fragilidade humana e nos faz questionar até que ponto estamos dispostos a ir para escapar de nossos próprios dilemas. A escrita de Robert Bloch é habilidosa e envolvente, nos conduzindo por uma montanha-russa emocional. Os capítulos são curtos e uma alternância de perspectiva nos mantém grudados às páginas, ansiosos para descobrir o que acontecerá em seguida. Psicose aborda uma série de temas profundos e pouco discutidos, como a repressão sexual e a violência, lançando um olhar crítico sobre a sociedade da época. Não podemos falar de Psicose sem mencionar a sua adaptação cinematográfica dirigida por Alfred Hitchcock. O filme se tornou um marco do cinema, sendo pioneiro no uso de cenas chocantes e sangrentas, como o icônico assassinato no chuveiro, e contribuiu para popularizar a história de Norman Bates, sem falar na trilha sonora que virou sinônimo de trilha de suspense. A revelação dos segredos de Norman Bates e sua identidade fragmentada são elementos fundamentais para a trama e ajudam a criar uma experiência de suspense psicológico inesquecível. A obra literária também rendeu a série Bates Motel, que, ao contrário do filme, tem mais espaço para trabalhar as personalidades controversas dos personagens. E aqui sim somos apresentados a Norma, uma versão da mãe do Norman.
que é responsável por desencadear as origens da personalidade perturbada do filho, e testemunhamos a sua lenta descida à loucura. A dinâmica entre Norman e Norma é intensa e disfuncional, com ambos lutando para manter uma aparência de normalidade enquanto escondem uma personalidade nada saudável. A obra é livremente inspirada no caso do assassino de Wisconsin, Ed Gein. Edward Theodore Gein era um homem retraído e perturbado que vivia em uma fazenda isolada com sua mãe fanática e autoritária, mas que para ele, ela era a imagem da pureza e dos bons costumes, um exemplo a ser seguido. Após a morte de sua mãe em 1945, ele desenvolveu um fascínio doentio por mulheres e começou a exumar cadáveres femininos em cemitérios locais. Gein desmembrava os corpos e usava partes dele para fazer roupas, máscaras e móveis macabros em sua casa. O caso de Ed Gein chocou a sociedade na época e chamou a atenção da mídia. Sua história e os detalhes horripilantes de suas atividades influenciaram diretamente o autor Robert Bloch na criação de Psicose. Bloch incorporou elementos da personalidade distorcida de Gein em seu personagem Norman Bates, bem como o tema da mãe dominadora e a relação doentia entre mãe e filho. Embora a trama de Psicose seja uma obra de ficção, a conexão com o caso real de Ed Gein trouxe um nível adicional de inquietação e realismo à história, assim como a atmosfera sinistra que permeia tanto o livro quanto o filme e a série. O caso Ed Gein também serviu de inspiração para a criação de dois outros psicopatas clássicos do horror, como Leatherface, de O Massacre da Serra Elétrica, e Hannibal Lecter, de O Silêncio dos Inocentes. Só aqui já dá para ver que Ed Gein foi de longe uma das mentes mais cruéis que já viveram entre nós. Ao longo de sua carreira, Robert Bloch teve como mentor H.P. Lovecraft, um dos mestres das histórias de horror e mistério e um grande incentivador do trabalho de Bloch. Bloch também recebeu diversos prêmios e reconhecimentos, incluindo o Hugo Award pelo conto That Hellbound Train, além do prestigioso prêmio Bram Stoker, em 1989, pelo conjunto de sua obra. Sua escrita inovadora e habilidosa deixou um legado duradouro na literatura de suspense e terror, inspirando gerações de autores que vieram depois dele. O livro teve 2 lançamentos no Brasil, primeiramente em 1959 e depois em 1964. Foram, portanto, quase 50 anos sem uma edição no país, até que em 2013 a editora Dark Side Books resgata esse clássico para a alegria dos fãs brasileiros. O que nos leva a acreditar que muitas pessoas conheceram Norman Bates primeiramente através do clássico de Hitchcock. Mas esse é com certeza um livro que todo fã de horror e suspense deve ler e ter em sua estante. Mesmo tendo filme e séries sobre a mesma história, o livro ainda pode te surpreender e muito. Afinal, a premissa de que o livro é melhor que as suas adaptações para as telas ainda é válida aqui, mesmo nesse caso onde todas as versões de Psicose são amplamente aplaudidas e consagradas. O legado de Psicose reverbera até os dias de hoje, influenciando o gênero do suspense e se tornando uma referência incontestável no mundo das artes. O Bates Motel está de portas abertas, esperando seus próximos hóspedes perdidos e desavisados. Isolado e imerso em uma atmosfera densa, ele ainda pode ser o palco de eventos surreais que desafiarão a sua compreensão do que é realidade e fantasia. Mas cuidado, meus amigos, adentrar nessa história é como abrir uma caixa de Pandora, repleta de segredos e revelações perturbadoras. Para aqueles que estão prontos para encarar os mistérios que se escondem nas páginas deste livro, temos um link na descrição do vídeo. E aí, gostou de conhecer mais um clássico da literatura e do cinema? Já deixa nos comentários a sua opinião ou sugestões para os próximos vídeos. E não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar mais da literatura para pessoas com gostos peculiares. E até o próximo vídeo!